Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Ainda meditando no Sermão do Monte, tema maior aí do mês da juventude, as características do discípulo de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo de número 19, Jesus diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. E versículo de número 33. Mas buscai primeiro o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não ajunteis tesouros na terra. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, pelo Teu povo que aqui se reúne em Teu nome, trazido pelo Teu Espírito. Pedimos mais uma vez o lavar do Senhor, dos pecados nossos, e o Teu Espírito Santo, a Tua graça, derramada sobre nós nessa manhã, Tua semente santa ministrada em cada coração, produzindo o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação, de vida eterna, para a Tua glória. Em nome de Jesus, nos abençoe. Amém. Não ajunteis tesouros na terra. Se tem um dos ensinos impopulares de Jesus, se pudéssemos fazer uma lista, os ensinos impopulares de Jesus, aqueles que a gente lê e quer interpretar de uma forma que nos fique mais confortável, e nem sempre conseguimos, é este: não ajunteis tesouros na terra. E nos é difícil esse ensino de Jesus, porque se tem algo que nós gostamos de fazer na terra é de ajuntar. Nós gostamos de ajuntar, seja o que for. Sejam bens, sejam diplomas, seja uma poupança, seja histórias, tudo aquilo que nos faz nos sentir mais ricos, mais importantes, nos faz nos sentir mais satisfeitos. Nós gostamos de ajuntar, porque essas coisas que ajuntamos, primeiro, traz alegria. Traz alegria aos nossos olhos, como diz Salomão no Eclesiastes: quando os bens se multiplicam, multiplicam-se também os que os consomem. Que proveito tem o seu dono, a não ser contemplá-lo com os olhos? A gente ganha muito problema com as coisas que a gente corre atrás para juntar, mas a gente quer ver com os olhos. A gente quer ter a alegria de ver conquistado aquilo que a gente corre atrás, ainda que a gente tenha que se acotovelar com alguns, se machucar, perder coisas importantes, mas a gente quer pagar para ver. Eu acredito que ali está a minha alegria, e eu não vou parar enquanto eu não agarrar isso. E a gente quer ajuntar. E a gente quer ajuntar porque isso nos traz uma certa segurança.
Essa coisa que a gente quer ter nas mãos, a gente quer ter nas mãos porque a gente acha assim, quando eu tiver isso nas mãos, eu vou me sentir seguro. Eu vou me sentir acolhido, eu vou me sentir guardado. Eu vou me sentir melhor, até porque vai que amanhã falte. Vai que amanhã aconteça tal coisa. O problema é que, como a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, nem quanto pode faltar amanhã, a gente nunca sabe se o que a gente tem já é suficiente. Por isso a gente nunca fica em paz. E aí a gente continua ajuntando, e junta. Eu não sei se você se lembra, poucos anos atrás, em escândalos, que foi descoberto de políticos, empresários que tinham contas no exterior de milhões. E aí bilhões inclusive, e quando os investigadores perguntavam, mas é milhões, bilhões de quê? De reais, né? Não, de dólares. Quer dizer, se a pessoa vivesse 3 vezes, ela não ia conseguir gastar. Mas a angústia do que pode acontecer amanhã e que tamanho vai ser isso que vai acontecer amanhã, isso rouba a paz de qualquer um e faz com que, não importa o que se já tenha, eu me sinto inseguro. Me sinto inseguro, me sinto angustiado, me sinto ansioso, estou preocupado com o amanhã, preciso correr atrás. E não é à toa que toda semana tem gente da igreja nos hospitais. Aí alguém pergunta assim, mas pastor, eu como chefe de casa, eu como responsável, não me é lícito juntar a fim de prover para a minha casa? Sim, é certo você prover, e é certo você juntar para o que é certo. Mas existe uma diferença entre juntar para o que é certo e juntar para o que é incerto, aquilo que você apenas imagina que possa acontecer ou suceder. É certo ajuntar para o que é certo. A Bíblia afirma, por exemplo, que a formiguinha, no inverno, ela junta o quê? Ela junta as folhinhas. Mas por que ela trabalha tão intensamente no inverno para juntar as suas folhinhas? Porque a natureza já lhe ensinou, ou melhor, ela junta no verão. Porque a natureza já lhe ensinou que no inverno não tem folhinha para ela. Isso é certo. Isso é sabedoria. Isso é lícito. Juntar para o que é certo. José no Egito foi avisado pelo próprio Deus que haveriam, depois de 7 anos de fartura, 7 anos de fome, de grande fome no Egito, e ele então começa a administrar como vice-regente do Egito, juntando trigo, amontoando em celeiros, a fim daqueles certos 7 anos de fome que viriam, como de fato vieram. Certo a juntar para o que é certo. Se você sabe que vai vir uma conta no final do mês, ora, é certo você separar uma quantia para a conta.
Ou ao invés de gastar tudo e dizer, não, Deus proverá, e você ainda está sendo irresponsável. É certo juntar para o que é certo. Se Jesus não voltar antes, vamos todos ficar idosos, vai chegar uma hora que vai nos faltar as forças para o trabalho, a força para a provisão doméstica. Ora, é certo ter uma previdência, para no final dos nossos dias, não nos tornarmos pesados. Então, biblicamente, é certo ajuntar para o certo, mas ajuntar para o incerto é aflitivo, é algo de extrema ansiedade, pecaminoso, porque demonstra falta de confiança naquele que prometeu tudo prover, e sem fim. Absolutamente sem fim. Porque eu nunca sei o quanto é o bastante. Nunca sei. Ou eu confio que Deus me guarda e me provê, e vou então fazer simplesmente o que me cabe hoje, trabalhar o meu hoje, plantar o meu hoje, confiando que Deus será fiel em regar a terra e fazer o milagre da semente brotar e dar a colheita, ou eu vou viver todos os dias da minha vida em grande ansiedade. Em ansiedade aflitiva a respeito se vai ter para o amanhã. Então, irmãos, perceba que não é pecado juntar, mas há um limite. Parece assim que há um limite. Juntar até aqui, lícito. Juntar a partir daqui já não ficou mais lícito aos olhos de Deus. Deus já franziu a testa lá do céu. E para complicar mais a nossa história, parece assim que não há uma medida padrão para todo mundo. Tipo, essa é a medida para mim e a medida para você. Nós podemos ajuntar até aqui, fulano. Não, não existe isso. Deus sabe de cada coração. Deus sabe de cada história. Deus sabe em quem as garras de Mamon pegam mais profundo. Aprisiona mais a alma. Então, por exemplo, para o jovem rico, Jesus foi categórico. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois vem e me segue e você terá um tesouro no céu. Olha, no seu caso eu te aconselho isso urgentemente, se desfaz de tudo isso que você confia, porque isso está agarrando o teu coração. No teu caso é esse o meu conselho. Mas Jesus não falou isso para José de Arimateia. Jesus não falou isso para Maria, irmã de Marta. Mas todos estes que seguiam Jesus e tinham também posses, e boas posses, sabiam que o que estava nas mãos deles não era deles. Não era assim uma questão de conquista. Não, eu trabalhei, eu me esforcei, eu conquistei, são as conquistas da minha história. Não, eles não tinham esse pensamento, eles sabiam que tudo que tinham nas mãos lhes tinham sido confiadas por Deus, eram dádivas, e eles eram simplesmente mordomos dos bens do seu Senhor.
Tanto é que quando o seu Senhor precisou, ficou tudo disponibilizado. O Senhor na cruz precisava de um túmulo. O José de Arimateia, o túmulo é meu. Foi para isso que o Senhor me deu esse túmulo, foi para essa hora. Que honra, que alegria poder servir ao meu Senhor. Túmulo novo, ninguém usou. O primeiro que vai estreá-lo. Que honra, o corpo do meu Senhor será lá colocado. Porque é para o meu Senhor. A Maria, percebendo espiritualmente que talvez seria a última vez que teria o Senhor mestre em sua casa, ela talvez uma das poucas que entendeu que ele estava indo para a cruz, ela pega um nardo caríssimo, o valor do trabalho de um ano, faz aí a conta do seu salário de um ano, era o valor do nardo. Quando ela nem abre o nardo, ela quebra o nardo. Não era assim, tipo, deixa eu pôr umas gotinhas. Não. Deixa eu pôr uma medida. O resto eu vou guardar para que, né? Vai que Jesus precisa depois. Para que desperdiçar tudo de uma vez? Não, ela é extravagante, ela quebra o nardo. E o nardo cai inteiro sobre a cabeça de Jesus. O Judas quase teve um infarto quando ele viu aquilo. Qual de nós não teria? Meu Deus do céu, tudo de uma vez. Seria como se eu pegasse aqui em notas o valor do salário de um ano e queimasse. E aí Judas repreende, mas isso daí, olha, poderia ter sido dado aos pobres. E Jesus repreende, não ela, repreende Judas, deixa ela em paz. Ela está me preparando o meu corpo. E ela sabia de quem pertencia aquele perfume que iria preparar o corpo. Pertencia ao seu Senhor. Esse princípio a gente vê também naquela primeira igreja cheia do Espírito Santo de Jesus, onde não faltava nada para ninguém, nada, porque ninguém considerava algo como seu, tudo pertencia a Jesus. Tudo é dele, por ele e para ele, a ele seja a glória para sempre. A ele seja a glória para sempre. O ar que você respira, a roupa que a gente usa, o sangue que corre nas veias, a saúde que ainda temos, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito, vem do Pai das luzes, de quem não há sombra de variação. Nós não conquistamos nada, nós recebemos tudo, e de Deus nós somos mordomos. É por isso que chamamos a Jesus de Senhor. Tudo vem dele, tudo é dele, pertence a ele. Foi para ele que foram criados todas as coisas. Então, quem não entende esse princípio, acaba caindo na maldição da traça e da ferrugem, porque aquilo que era para estar sendo colocado a serviço, está enferrujando num porão, está sendo comido pelas traças num guarda-roupa, está estragando numa despensa. E aí cai sobre nós o que Tiago, capítulo 5, verso 3 diz: a ferrugem testemunhará contra vós, e devorará a vossa carne como fogo, tendes juntado tesouros nos últimos dias. Então, se você quiser ficar livre da maldição da traça, da maldição da ferrugem, então observe o que o John Piper vai dizer nesse trecho que eu vou ler para você. É apropriado para nós termos uma mentalidade de guerra no uso de nossos recursos, enquanto as pessoas estiverem sem o Evangelho, e nós temos recursos para enviá-lo. Em tempo de paz, a Rainha Maria era um paquete de luxo, mas na Segunda Guerra Mundial,
ela se tornou uma transportadora de tropas. Você aloca seus recursos de forma diferente, se for em tempo de guerra, e é tempo de guerra. As batalhas são mais constantes do que qualquer outra em nossas guerras mundiais, e as perdas são eternas. Ele provavelmente falou isso num tempo em que estava tentando motivar a sua igreja a ser generosa, em enviar recursos para o alcance de outros, pelo Evangelho. O que ele está dizendo aqui é o que Jesus resumiu no versículo de número 33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, perceba, ele não diz, e todas as demais coisas. Ele diz todas essas coisas que ele tinha dito antes. Quais coisas? Todas as coisas necessárias para a sua vida. Tudo necessário para o seu sustento. Tudo necessário para a sua segurança. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como se ele dissesse, olha, tenha uma preocupação só na vida, faz a minha vontade. Me segue. Faz o que é certo hoje. E das outras coisas eu vou cuidar para você. Porque eu posso cuidar para você. Inclusive do teu futuro, que tanto te angustia, tanto te tira a paz. Vamos fazer um acordo? Você se preocupa em fazer o que é certo e é bom hoje. E eu me preocupo com as demais coisas da tua vida, inclusive o teu futuro, que está nas minhas mãos. E eu vou cuidar para você. Então, por que que nós podemos tomar um caminho diferente das tropas mundanas e seguirmos a Jesus? Por que que nós podemos dizer, não, eu não vou viver essa loucura de juntar, por causa do meu medo do amanhã? Mas eu vou buscar fazer hoje o que eu sei, agrada a Deus e agrada a Jesus. Ainda que agora me doa, ainda que agora me pareça uma perda. Em outras palavras, por que que nós de fato podemos viver para buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Por quê? Bom, nós podemos primeiro porque nós temos um Pai. Nós temos um Pai celeste que cuida de cada um de nós. Jesus vai dizer assim no versículo de número 31, não vos inquieteis, não vos atribuleis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios, ou seja, aqueles que não sabem que Deus é Pai, é que procuram todas essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Ou seja, tudo isso que você sabe que você precisa, Deus sabe também. Deus é um Pai bom. Deus é um Pai fiel. Ele não deixa faltar
na sua mesa, na sua casa, o que de fato precisa. E não vai deixar. Qual é o filho que precisa perguntar para o seu pai: pai, você vai me dar janta amanhã? Qual é o filho que pergunta isso? É claro que é certo. Agora, o que eu percebo, irmãos, é que Deus não apenas é pai, não apenas é fiel, mas Deus é generoso, porque Ele não se contenta em nos dar na medida. Deus nunca dá na medida, Deus sempre passa a medida. Deus nunca dá só o arroz e feijão. Deus nunca dá só o pão e a água. Deus nunca dá só o pano de saco para a veste. E eu sei que você pode testemunhar: pastor, eu tenho experimentado muito mais do que isso. Eu sei, louvado seja o Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que se agrada em nos dar a mais. Não só o necessário, há também a sobremesa. Ao a mais, Deus tem prazer em nos abençoar. É igual um pastor estava uma vez pregando, era a época de Copa do Mundo, e ele perguntou assim para os pais que estavam ouvindo no culto a pregação. Ele disse assim: quantos aqui de vocês deram um álbum de figurinhas para o seu filho? A maioria levantou a mão. Se eu tivesse lá, eu também teria levantado a mão, porque eu também dei. Agora eu pergunto: eles iam morrer se não tivesse? Iam deixar de viver? Precisava? Não precisava. Mas a gente que é pai, a gente não fica feliz só de vê-los de barriguinha cheia e bem vestidos. A gente quer ver eles com um sorriso nos lábios. Isso nos traz alegria. Eu lembro uma vez que o Rian ficou colecionando um álbum e terminou a coleção faltando uma figurinha, mas eu fiquei tão triste. Colecionou, faltou uma. Não, não é possível. Fui lá, escrevi para a editora, mostrei qual era o número, enviei. Quando chegou pelo correio, eu fiquei mais feliz que ele. Peguei e saí correndo para mostrar o que chegou. Eu pergunto: Deus é melhor que a gente? A gente é melhor que Deus? Não, por isso que Jesus diz assim: olha, se vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então pede. Se for bom, Deus vai dar. Agora você pode ter certeza, tudo que de fato for bom, Deus te dará. Porque Deus tem um coração do tamanho do universo que Ele criou. E é um coração de Pai. Segundo, esse Pai cuida de nós hoje e promete cuidar de nós amanhã. Porque você sabe que o ansioso, ele sofre com medo de sofrer. Ele sofre com o medo de sofrer amanhã. Fulano, por que você está sofrendo? Não, porque eu estou com medo que eu vou sofrer amanhã. Então, ele sofre, às vezes 2 vezes, porque ele sofre antes e depois durante, ou às vezes ele sofre em vão, porque o que ele está temendo que vai acontecer, não vai. Alguém já disse que a maioria das coisas que a gente teme irão acontecer, não vão. E talvez Jesus
por isso tenha falado tanto a respeito disso que nos angustia tanto, que é o nosso futuro, e nos traz tanta ansiedade, nos inquieta tanto, tira tanto a nossa saúde emocional, mental, espiritual, tira o nosso sossego, tira a nossa paz, que excede todo entendimento, e nos faz viver só de acordo com o nosso entendimento, que é bem pouco. Aí a gente não vê saídas, se angustia mais, corre mais, briga mais, se enerva mais, peca mais, inferniza mais a própria vida e a de outros. Essa inquietude. Por isso que ele vai falar tanto. Versículo 25. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Ele vai falar, versículo 31, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos. E versículo 34, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu problema. A gente não dá conta do problema de hoje. E a gente quer dar conta do de amanhã. Aí não faz nem o que é possível fazer hoje, que é isso, pronto. E é claro que não vai conseguir fazer o de amanhã. Aí vai para o amanhã com um dobro de ansiedade, porque não fez o de amanhã e deixou de fazer o que era para ter sido feito hoje. Então, o conselho de Jesus para você, só faz uma oração. Senhor, qual é a porção do hoje? Qual é a porção do hoje? E aí o Espírito vai falar para você, ó, hoje é isso. E pronto. Resolve isso, que vai ser semente para o amanhã. Aí descansa. Fiz o trabalho do hoje. E Jesus vai usar ilustrações da natureza. Versículo 26, olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Alguém aqui passou pela rua e se lembrou de alimentar algum passarinho? Eu não, mas cada um deles vai ser alimentado. Ele vai dizer, porque andais ansiosos quanto ao que vestir, olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Deus cuidando da sua criação, Deus é cuidadoso. Deus não é desleixado. Deus não é descuidado. Ele criou, Ele sustenta, Ele cuida. E aí Jesus vai dizer, então você está vendo Deus cuidando dos passarinhos, Deus cuidando do matinho. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vocês.
vocês têm muito mais valor para o Pai do que elas. Vocês valem para Deus mais do que muitos pardais. E Deus cuida de cada um. Nenhum cai sem o seu consentimento. Então Jesus apresenta a Deus não apenas como o Criador de todas as coisas, mas o sustentador de cada uma delas. Todos os dias, hoje e amanhã, Deus vai cuidar de nós. Hoje e amanhã. Você já reparou quando você pega uma fruta? Toda a fruta tem uma semente. Algumas têm mais de uma semente. E outras, como o mamão, tem muitas sementes. Quando você pegar uma fruta, abrir a fruta e ver aquelas sementes, leia aquilo como uma mensagem de Deus para você. Deus te dizendo assim: está vendo a carne dessa fruta? É a minha provisão para você hoje. É o meu cuidado para com você hoje. E tem gosto, né? Então, é porque eu quero ver o seu prazer também. E você está vendo essas sementes? É já o meu cuidado por você amanhã. Porque essas sementes vão dar mais frutas, com mais sementes ainda, e que vão dar ainda mais frutas com mais sementes. É muita graça, é muita bondade, é muita generosidade, é em abundância. E o que a gente faz com essa generosidade toda? Primeiro a gente desfruta dela e louva a Deus. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Alguém pode fazer essa oração de louvor? E segundo, a gente compartilha, para que outros o possam louvar também. Como o caso que eu ouvi de um sujeito que procurava emprego, chegou em casa, não tinha encontrado nada, mas o porteiro do prédio disse: olha, deixaram essa cesta básica aqui para você. Quem foi? Não quis se identificar. Aí ele pega a cesta básica, leva para o apartamento. Quando ele entra no apartamento, as crianças logo: oh, mamãe, olha, o papai chegou, olha o que ele trouxe. Papai, quem foi que deu? Quem foi que deu? Eu não sei, mas uma coisa o papai sabe, foi o papai do céu quem enviou. Então vamos dar as mãos aqui e vamos agradecer. É o que Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmão, já pensou um dia a gente chegando no céu, aí a gente pensa que vem logo o anjo nos receber, né, Jesus. Aí em vez disso chegam umas criancinhas e dizem assim: obrigado, porque você ajudou o Pepe. A gente era lá do Pepe. Aí depois chega um casal e diz: olha, muito obrigado por ter nos apresentado o Evangelho. Salvou não apenas o nosso casamento. Aí chega lá um sujeito que você nunca viu na vida, os traços assim, diferentes. E ele diz assim: obrigado por ter ajudado aquele missionário. Aí por fim chega Jesus.
e diz assim com um sorriso: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para a alegria do teu Senhor. Entra para a alegria do teu Senhor, para o reino que eu preparei antes da fundação do mundo. Preparei para os meus. Aí alguém diz: pastor, então a salvação é pelas obras? Não, mas a salvação nos faz parecidos com Jesus. Aquele que se fez pobre para nos fazer ricos. E cujo apóstolo Paulo foi usado para escrever o versículo com o qual eu termino: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.